No Natal as pessoas estão acostumadas a fazer mousse de maracujá, pavê, manjar, mas essa aqui é para surpreender. Torta de chocolate com caramelo salgado e castanhas tostadas. Tem duas tortas que eu amo, a de castanha e a de chocolate. A de chocolate bem cremosa, com chocolate mais amargo, uma torta clássica. E a de castanha crocante, bem caramelada, eu resolvi juntar as duas. Eu sou Felipe Ramé, chefe de cozinha, e todo ano no Natal a família fica esperando que eu leve uma receita. Nós vamos preparar junto a massa, o recheio, e eu vou dar uma dica de chefe na finalização. A gente começa preparando a base da torta, que é um biscoito de chocolate bem saboroso e bem quebradiço. Eu deixei todos os ingredientes na descrição do vídeo. Vamos juntar primeiro farinha de trigo, um pouco de açúcar refinado, misturo na farinha. Para finalizar os secos, cacau em pó. Eu tô usando um cacau 70%, mas você pode usar o que tiver aí, 50%, 100%. E aí a gente tem todos os secos já juntos. Uma dica é usar sempre a mão para misturar. Essa é uma maneira da gente se conectar com a receita, juntar todos os ingredientes, sentir o que a gente está preparando. A gente entra agora, com manteiga mais fria um pouco, para juntar com todos esses secos. E aí, por último, uma gema de ovo que eu vou quebrar aqui. Com cuidado, esse ovo. Se tiver ovo caipira, mais legal ainda, algum ovo da roça, ovo bem fresco. E aí a gente tem, separando a gema da clara, aqui só a gema que a gente despeja no seco. E agora a gente segue com muita paciência, misturando esse ovo, essa farinha, essa manteiga, até juntar todos os ingredientes e ficar numa textura homogênea. Essa é uma massa que ela fica bem amanteigada, mais mole. E é muito importante, depois que a gente homogeneizar esses ingredientes, levar para a geladeira para ela tomar textura, e aí sim a gente vai abrir e montar na forma da torta. Depois de alguns minutos misturando, a massa toma essa textura aqui. Ela não tá nem tão úmida, nem tão molhada e nem tão seca. Quando a gente vai fazer uma massa de farinha, muda muito de acordo com o dia. Se o dia tá mais úmido, se tá mais quente. E aí, se você perceber que precisa de um pouquinho mais de umidade, pega um pouquinho da clara, mistura, não demais para não ficar muito molhada, até chegar nessa textura assim, Tá no ponto já pra gente colocar na geladeira e depois abrir para forrar o fundo dessa assadeira aqui, A massa já homogênea eu coloco num prato, cubro com um plástico filme e levo na geladeira até firmar. A massa já resfriada, eu abro um plástico sobre a tábua, viro a massa pra gente poder abrir com um rolo entre os dois plásticos. E aí a gente vai afinando essa massa, Massa já aberta na espessura que a gente quer. Eu gosto de fazer ela um pouco mais fininha. A gente vai, retirar um dos plásticos, moldar com a base da torta. E aí eu venho, com uma faca, corto o excesso da massa pra gente forrar todo o fundo da torta. Essa massa que sobra a gente guarda pra fazer outra torta ou tortinhas menores. Vocês podem ver de pertinho, a espessura fica uma massa bem delicada, mais ou menos 2, 3 milímetros, né? O que a gente tem que fazer aqui agora? Furar com a ajuda de um garfo pra evitar que quando essa torta asse, ela levante. Além disso, tem outra técnica. Eu vou forrar o fundo com um grão de bico e papel manteiga para ajudar a segurar essa massa no fundo. E aí eu vou levar o forno a 180 graus, passados 12 minutinhos, eu tiro a torta do forno com cuidado. E aí o que a gente vai fazer? Tirar esse grão de bico e deixar essa base da torta resfriando para aí sim colocar o recheio. Cozinha zero desperdício, Esse grão de bico que eu usei para assar a minha torta, é só hidratar e cozinhar normal que fica maravilhoso. O recheio são 6 ingredientes: coalhada, cacau em pó, açúcar, folha de gelatina, creme de leite fresco e como chocolate eu tô usando Tony Chocolone 70%. Eu começo hidratando as folhas de gelatina com um pouco de água fria. Coisa de 2, 3 minutinhos, ela já fica mole e aí tá pronta para usar. Enquanto a folha hidrata, a gente vai esquentar no fogo o creme de leite fresco. O creme de leite já tá um pouco morno, a gente vai entrar com o açúcar, vou acrescentar o cacau em pó e aí a gente vai colocar a gelatina hidratada. E eu posso desligar o fogo já. Cacau, açúcar, gelatina e creme de leite já dissolvidos. Eu pico o chocolate e misturo para derreter. Vocês viram que textura linda? Olha, esse chocolate bem cremoso, bem brilhante. Para finalizar, eu entro com a coalhada seca, é um iogurte um pouco mais desidratado, mas bem cremoso. Isso vai dar cremosidade e vai deixar a torta, depois que ela estiver gelada, macia, sem ficar o chocolate tão duro. Além disso, a coalhada traz uma acidez muito interessante, contrasta bem demais com o chocolate. Base da torta já resfriada, recheio pronto, cobre com esse chocolate e coalhada, até cobrir todo o fundo. E agora você volta pra geladeira enquanto a gente prepara o caramelo salgado. Eu vou usar açúcar refinado, creme de leite fresco, manteiga para dar brilho e ajudar no sabor e na textura, e um pouquinho de flor de sal para levantar o sabor. A gente começa jogando numa frigideira já pré-aquecida o açúcar refinado. Um cuidado que eu tenho que ter é esparramar esse açúcar e no fogo lento e derretendo até ele formar um caramelo. Não dá para ficar mexendo, senão esse caramelo pode açucarar e perder o ponto. Então aqui exige paciência, esse açúcar aí todo derretendo aos poucos, formando o caramelo, e muito cuidado. O caramelo, ele chega a temperaturas altíssimas, então para você não se queimar e ajudar a homogeneizar bem esse caramelo salgado, esse toffee, a gente usa um batedor de claras ou um fouet. Então vamos aqui, mexendo o açúcar de leve,
leve, deixando ele derretendo aos poucos. Começa a derreter aqui, ó, pela lateral, no fogo bem baixinho. Faz numa frigideira um pouco mais larga, para ele derreter de maneira uniforme. Nesse ponto do caramelo, quando ele já tá derretido, numa cor bonita, uma cor âmbar, é o momento da gente entrar com creme de leite fresco, com muito cuidado, que agora ele vai borbulhar bastante. Eu gosto até de apagar o fogo nesse momento e a ajuda de um fouet. Então vamos, ó. A gente vai derretendo esse caramelo no creme de leite, ó. Nesse ponto, o caramelo já todo derretido, a gente vai entrar com a manteiga e continuar mexendo, ó. E aí nós podemos desligar o fogo, ó. E mexe até ela derreter completamente. Quando o caramelo estiver nesse ponto, ele tá com uma textura já espessa e vai engrossar ainda mais quando a gente cobrir a torta e levar na geladeira. É o momento, ó, de eu entrar com um pouquinho de sal, mistura, espera esfriar coisa de 4, 5 minutinhos na panela para despejar esse caramelo em cima da torta de chocolate. Torta de chocolate já gelada, vocês podem ver de perto, ó, o quanto ele vai perdendo temperatura, ele vai encorpando, ó, ficando cada vez mais espesso e depois que gela na torta, ainda mais espesso. O que a gente faz aqui agora? Ó? Despeja sobre o chocolate todo o nosso caramelo, ó, e vamos espalhar bem para ele ficar bem uniforme. O ideal é que seja nesse ponto aqui, ó, nem tão mole e nem tão firme, para ele espalhar de maneira bem uniforme e cobrir todo o chocolate, ó. Caramelo sobre a torta. Vamos para geladeira mais uma vez para firmar, enquanto a gente torra as castanhas para finalizar a torta e provar, que eu já não aguento de ansiedade para provar essa torta. Tanto essas castanhas quanto o chocolate que eu usei tem esse selinho aqui, ó, Fair Trade, que promovem justiça social para quem produz e para quem consome. Ou seja, fazem parte de um comércio justo. Importante demais ter esse selo cada vez mais no Brasil. Entrar também com um mix de castanhas que tem avelã, nozes, um pouco de castanha de caju também, umas uvas passas, para deixar esse mix de castanhas bem rico. Você pode fazer isso também no forno, se preferir, só que tem que ficar muito ligado, porque castanha, como ela tem bastante óleo, ela queima rapidinho. O bom da frigideira é que a gente está acompanhando o processo o tempo todo e dá uma tostadinha que no forno não dá, não. Para finalizar, eu pego as castanhas já torradas e jogo em cima da torta que eu tirei da geladeira. A gente pode despejar bem espalhado, ó. Que lindo isso, hein? Mesmo sendo cozinheiro, chefe de cozinha há muitos anos, desenformar a torta é sempre um momento de tensão, ó. Vamos ver aqui o que deu, ó. Levanta com cuidado. Ó, o caramelo. Ah, que coisa linda. A gente corta até sentir que cortou a massa. Tira uma fatia aqui generosa, ó. Tá lindo, hein? Ó, vocês podem observar aqui, ó, dá pra ver todas as camadas da torta, ó. A gente tem aqui embaixo uma base de torta crocante, bem fininha, delicada. Quase que essa mousse de chocolate, aquele recheio de chocolate amargo. E por cima, ó, a parte mais brilhante, caramelo salgado com castanhas tostadas. Não preciso nem dizer, né? Ó, vamos provar um pedacinho, ó. Ingrediente bom, não sai comida mais ou menos, né? Gosto da textura, as castanhas crocantes, uma notinha mais amarga, um tostadinho, um queimadinho a mais. Caramelo salgado, esse sal traz um equilíbrio, todo doce, um pouquinho de sal é super bem-vindo. E aqui o caramelo vem cremoso, a torta e as castanhas crocantes e o chocolate amargo amarrando, aveludando tudo. Maravilhoso. O único detalhe é que se você for fazer essa torta com antecedência, deixa pra jogar as castanhas no dia que você for servir. E elas vão preservar toda a crocância. E se alguém não gostar, vocês podem mandar vir falar comigo, viu? Curte aqui, comenta o que você achou e se inscreve no canal da Fair Trade. Beijo!